Já iniciamos o nosso encontro. Beleza? Bom dia a todos os presentes aqui ao vivo na live e também aqueles que vão assistir o vídeo depois no YouTube. Bem-vindos a mais uma quarta-feira, né, pessoal? Antes da gente começar a aula de hoje, de parasitologia, o professor vai dar uns recadinhos, né? Então, como a gente já havia conversado, o semestre passa muito rápido. A gente já está na metade do segundo bimestre e daqui a pouco, daqui a umas 3 semanas mais ou menos, começam as aulas bimestrais, as provas bimestrais, né? Então, a gente tem que vencer o conteúdo, a gente vai fazer uma revisão daqui a pouco, né? Sobre o conteúdo, sobre os vermes cilíndricos que a gente estudou, os vermes intestinais, os trematodes, né? Que a gente estudou aqui nesse bimestre e a gente vai fazer a nossa prova, né? Como que vai funcionar aqui a avaliação desse bimestre, pessoal? A gente, num primeiro, teve um bimestre que é mais curto, né? E o fato de você já ter 2 atividades no seu currículo, nesse bimestre, que é a prova integradora e é o projeto integrador, a gente não vai fazer nenhum tipo de atividade extra, né? Então, a gente não vai ter, por exemplo, questões objetivas valendo nota, como houve no semestre passado, tá? A gente vai ter aqui a nota da prova. Essa nota da prova vai ser somada com 30% que foi a nota do projeto integrador, e também na prova integradora, né? A gente vai dar um pequeno bônus, na média, para aquelas pessoas que participarem de todas as atividades de frequência. Você vai ter toda semana que continuar respondendo aquelas questões de frequência que o professor posta, né? Para que você ganhe a tua presença em aula, você não ganhe falta, né? Então, se a pessoa tiver 90% ou superior de questões de frequência preenchidas, tranquilo, você já consegue esse pequeno bônus, tudo bem? E é importante você ir bem na sua prova. Aproveite que provavelmente as notas do segundo bimestre elas têm uma chance de ser maiores, porque a gente está falando aí do projeto integrador, que no geral acaba salvando muitas pessoas, né? E ele tem um peso maior que a prova integradora, que é um desafio um pouco maior, né? E ele acaba representando uma fatia maior da tua nota, se você comparar com o primeiro bimestre. A maior parte da nota é a prova bimestral, né? Então aproveite isso, aproveite esse recurso, tá, pessoal? E a gente daí vai ter uma nota melhor para ser somada com a nossa nota do primeiro bimestre. Espero que todo mundo fique tranquilo e aquelas pessoas que não passarem direto, não tem problema. Faz ali, faz a atividade final, fazer o quê, né? E vida que segue, tá? Bom, o que a gente vai conversar hoje, pessoal? Professor, Oi, diga. agora do projeto integrador, o que vai ser avaliado nesse semestre? É assim, ó. Vocês tiveram que fazer 2 coisas do projeto integrador. Vocês tiveram que, aquele trabalhinho que já existia, vocês tiveram que mandar aquilo lá para o seminário de iniciação, certo? Sim. Vocês também tiveram que criar aquele conteúdo digital sobre o seu tema, sobre o seu trabalho, certo? Certo. Então, essas 2 notas vão ser somadas. O trabalho, o artigo que vocês já tinham, vocês melhoraram esse semestre e mandaram, isso aí ele vai valer 1.2. E o conteúdo digital que vocês produziram, ele vai valer até 0.8. Somando os dois, isso vai te dar 2 pontos na tua média, certo? Certo. Aí a prova multidisciplinar vale até 1 ponto, dependendo do quanto você tirar. Então, somando tudo, isso aí você vai ter até 3 pontos na tua média, certo? Certo, professor. E a que a gente mandou lá para o negócio de iniciação científica, a gente não vai ter que apresentar alguma coisa. Vocês já receberam alguma resposta? Eu só recebi uma que eu tinha que colocar uma linha lá no negócio do rodapé, tipo, só para arrumar esse negócio, umas coisinhas assim. É só isso. Dessa Só? vez, só. Dessa vez não vai ter apresentação oral do Ah, trabalho. Né? É só isso mesmo. Não vai ter que fazer banner, nada. Só vai ter que. Agora que você mandou, felizmente, então, o teu trabalho, pelo jeito, vai ser aceito para publicação. Você vai poder colocar no teu currículo isso, e você vai poder até ganhar, talvez, horas, né, complementares, como a gente já tem de praxe, tá? Por ter um trabalho publicado. O que você vai ter que fazer é o conteúdo digital, certo? Que é aquela imagem JPEG que você manda para o e-mail do projeto integrador. Ok? uhum. Ok, É obrigada, isso. professor. É isso, né? Dessa vez, assim, pode ter dado um pouco de trabalho, fazer uma coisa ou outra,
Mas se você olhar para trás, parece mais fácil do que o semestre passado, né? Que alguns tinham que imprimir aquele banner, apresentar. Então, dessa vez, eu acho que ficou um pouco mais fácil, na verdade. Tá? Ficou mais fácil. Com certeza, que bom. Né? Então, olha só. Beleza, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem mais para o integrador, vocês podem mandar depois para o professor, para a gente conversar melhor, né? É bom não ficar dúvidas em relação a isso. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente deve agora vencer. A gente agora vai falar sobre a última aula relacionada aos eumintos, né? A partir da próxima aula, a gente já vai abordar outro tipo de conteúdo, ok? A gente estava falando sobre os eumintos e faltava a gente ainda falar sobre uma última classe de eumintos. Então, o professor agora vai disponibilizar os nossos slides para que a gente converse sobre a subclasse trematoda. A última daquelas que faltam para a gente fechar a parte de eumitologia, né? Então, a gente tem aqui, primeiro slide do dia, a gente já mostra aquela classe, aquela chave que a gente fez, né? Que é falando um pouquinho dos tipos de parasitos que a gente vai encontrar aqui para frente, né? A gente tem aqui, por exemplo, essa chave que mostra para a gente os 3 perfis de eumintos. Primeiro, os nemateumintos que a gente já tem, que a gente já estudou, né? Já vencemos, está até em vermelhinho. E a gente está nesse momento, nessa parte em verde. São os plateumintos, ou seja, são os vermes achatados, tá? Bom, a nossa última aula, quem assistiu o vídeo do YouTube percebeu, a gente falou sobre uns parasitos que são os parasitos longos e achatados, que são os cestodas. Os cestodas são representados pelos vermes solitários, pela solitária, né? Um verme que fica isolado do nosso corpo e que é muito importante, é uma causa de desnutrição e de anemia que é muito importante no Brasil e nos países subdesenvolvidos, né? Muitas pessoas já morreram, já apresentaram problemas pelos cestodes, né? Pela teníase, que a gente come, por exemplo, da carne crua do suíno ou a carne crua do bovino. A gente já falou sobre esse assunto, né? E do problema que ele representa para a gente. Hoje, nós vamos continuar falando dos plateumintos. Agora, a gente vai passar a falar de um grupo diferente, que são os trematodas. Quem são os trematodas, professor? Os trematodas são parasitos achatados também, só que eles são muito menores do que os cestodas. Os trematodas, eles costumam ter uma forma alongada, uma forma retangular. Né? Os trematodas, eles são parasitas que são encontrados no mundo inteiro, né? A gente tem aqui as principais características dessa subclasse. Os trematódeos, então, eles são vermes achatados. Eles têm uma característica que, diferente dos outros parasitos, eles podem ocupar vários tecidos diferentes. Então, são vermes que têm um potencial de invasão grande para a gente. Diferente do cestoda, por exemplo, que a gente falava que ele ficava confinado no intestino, por exemplo, né? De vez em quando ia para uma região ou outra. Aqui não. Aqui ele pode ocupar fígado, pode ocupar vesícula biliar, pode ocupar vasos sanguíneos, intestino. Aqui você já tem uma variedade maior de locais. E isso, você pensa assim, nossa, então isso facilita o diagnóstico, né? Não, muitas vezes dificulta, porque você vai ter formas diferentes sendo encontrado em lugares diferentes, tá? Aqui a gente tem uma característica que está em negrito e que vai hoje ser um tema importante da aula de hoje, né? Os trematodas, eles têm uma forte dependência da água. O que a gente quer dizer com isso? O ciclo de vida, para esse parasita fechar o ciclo, se manter viável na transmissão, ele precisa de água e de elementos que fazem parte da água. Então, a gente está falando de plantação submersa na água, a gente está falando de hospedeiros que estão ligados à água, como, por exemplo, caramujos, caracóis, né? Então, perceba a importância que a gente tem da água para fechar o ciclo de vida, o ciclo ecológico de alguns parasitas, né? Os seres humanos, caracteristicamente, eles vão ser infectados pelos trematódeos quando eles têm contato com a água, então, né? Vai existir uma forma de vida específica desse parasito que vai conseguir entrar pela pele íntegra, né? Esse contato da pele com a água vai criar condições, vai quebrar a barreira que impediria que esses parasitos não entrassem na pele. Então, está bloqueado o acesso, mas no momento que você está dentro da água, você acaba quebrando essas barreiras físicas e facilita a entrada do bicho em você. Tá? A maioria dos parasitos humanos,
isso aqui representa uma zoonose. Né? Então, o que significa zoonose, pessoal? Zoonose é uma doença que os humanos contraem a partir de animais. É quando os animais servem de vetores para que você adquira uma doença. Então, na aula de hoje, a gente vai falar, por exemplo, sobre a fasciolose, uma doença que você pode adquirir a partir de bovinos que mantêm a doença no meio ambiente. Olha como a situação é complicada. Né? E, para que a gente feche o ciclo, então você vai precisar de humanos contaminados, de animais contaminados. Tá? Bom, hoje, agora o professor vai falar de uma das doenças mais importantes que a gente tem para ser comentadas aqui na parasitologia. Né? Eu sei que o professor, toda semana, traz doenças para conversar com vocês. Né? E o professor dificilmente vai falar que essa doença aqui não é importante. Não, toda doença é importante, é óbvio. Né? Eu não sou advogado para ficar defendendo aqui o papel das doenças na nossa vida, mas o professor sempre deixa claro que algumas doenças são mais importantes do que outras. Tá? Essa doença aqui que a gente vai conversar, a esquistossomose, ela, sem sombra de dúvida, ela está no nosso top 5 aqui, de todas as parasitoses que a gente comentou. Tá? E eu não preciso nem provar para vocês isso, tenho certeza que alguns de vocês, durante a juventude, ou talvez de forma, né, conversando com um cliente no nosso estabelecimento, da farmácia que a gente trabalha, alguém que já ouviu falar de esquistossomose. Né? Ela também é vulgarmente conhecida como barriga d'água. Tá? Essa é uma das doenças que mais caracteristicamente é associada a países pobres. Tá? Então, os países pobres eles têm problemas por vários motivos. Não é só falta de dinheiro, não é só falta de comida. Tá? A gente, por exemplo, tem aqui uma criança, um indivíduo na direita, que você percebe que ele está visivelmente com a sua barriga distendida, inchada, né? Você percebe que apesar de ele ter uma barriga grande, uma barriga volumosa, você percebe que essa criancinha, ela tem problemas de nutrição, né? Percebe que ela é magra, os braços dela são bem magrinhos, dá para ver que ela não é muito forte, ela é meio fraquinha, né? Você pensa assim, como é que pode ser que essa criança, apesar de ser magra, tenha um volume tão grande na barriga? Será que ele é barrigudo porque ele comeu muito? Não, muito pelo contrário. Essa criança aqui provavelmente passa fome. O grande problema dessa doença é que o parasito que está infectando essa criança, ela cria condições para que ela tenha uma distensão do abdômen. Ela enche a sua barriga de líquido, a cavidade abdominal de líquido. Então, o nome barriga d'água não é um nome à toa. Né? A gente está mostrando aqui que essa criança está doente. Essa criança não só tem um verme dentro dela, como ela possivelmente está muito fraca, muito debilitada. Né? Então, perceba como a situação, quando a gente fala de doenças de países pobres, o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa, né, pessoal? Tem muitas coisas que entram nesse jogo aqui. Tá? E tem, às vezes, muitas pessoas ignorantes mesmo, pessoas pequenas de pensamento, né? Que olha uma criança dessa e fala assim, não, essa criança aqui, olha como ela tá gorda, né? Não precisa de comida, o pessoal fica falando da África, olha essa criançada aí. Isso é absurdo, né, pessoal? Essa criancinha, visivelmente, ela tá afetada. Né? E se alguém não fizer alguma coisa, um controle, um plano de controle contra essas verminoses, muitas criancinhas dessa morrem. Tá? Bom, vamos falar de esquistossomose. A esquistossomose é, então, um trematóda que ele tem muitas formas evolutivas. A gente pode mostrar pelo desenho aqui da esquerda, né? Que ele tem aqui desde essa forma ciliada, que vai fazer parte do caracol, como o professor falou, o caramujo, né? Que mantém o verme no ambiente. Mas ele também tem as formas que a gente chama de formas invasivas. Olha essa forma aqui. Você pode observar que essa forma aqui, ela é chamada de metacercária, né? Ela tem uma cauda. Esse parasita aqui é um parasita móvel. E ele vai entrar diretamente por contato com a nossa pele. Né? Perceba que chega um momento em que essas metacercárias elas se transformam no adulto. O adulto, ele tem tanto a forma de macho quanto de fêmea. Né? A gente tem aqui a forma de macho, que é essa forma maior, que parece essa casca aqui, né? E a fêmea que fica dentro. Né? O contrário, o macho que fica dentro. E eles vão fazer a postura, a eliminação de ovos, né? Enfim. Para que o ciclo feche, você tem que ter a presença de um ser humano que esteja contaminado e que vai eliminar pelas fezes os ovos do parasito. Você tem que ter o caracol, que vai ter contato com essas larvas que vão eclodir dos ovos e que vão manter o parasito. Vão fazer a progressão dessa
forma juvenil para cercar, que é essa aqui, ó, para que você tenha ali, qualquer pessoa que pise na água, tenha contato com fezes, com caracol, acabe tendo ali a invasão da meta cercária, né? Bom, falando do caracol, né, pessoal, a gente já teve, todo mundo talvez já tenha ouvido falar, né, que assim como os pombos, que a gente dá cuidado, os pombos eles podem passar doença, né? Alguns de vocês já podem ter ouvido falar que alguns tipos de caramujo, eles podem também transmitir doenças para a gente, né? Existe uma doença, um caramujo que é o Bionfalaria, né? E é um caramujo que todo mundo sabe que tem o potencial de causar doenças, né? Qual tipo de doença que ele pode causar? Ele pode albergar essas formas aqui, né? E se você tem contato com um bicho desses, esse bicho aqui pode eliminar, então, essas metas cercárias, para ter contato com a tua pele, sempre que você tem contato com riachos, com lagos, né? Antigamente, a gente não tinha um contato muito grande com esses caramujos. Acontece que, por vários motivos, esses caramujos eles conseguem infestar, conseguem causar um desequilíbrio ambiental, né? Algumas décadas atrás, a gente teve a criação de caramujos para alimentação. Né? Então, por exemplo, esse caramujo do passado, ele pensou ser feito de gastronomia, né? Então, por exemplo, o escargot que a gente come, que é um prato sofisticado, né? Ele é a base da carne do caramujo, né? E muitos criadores iniciaram esses cultivos de caramujo e, por algum motivo, não deu certo essa criação. Né? Então, muitas pessoas se livravam, pegavam criações, né? Então, pegavam pacotes, caixas grandes desses caramujos e jogavam no meio ambiente. Né? Inclusive, uma versão africana que a gente tem do caramujo. Acontece que esses bichinhos jogados no ambiente, eles se adaptaram muito bem às nossas condições. Né? Então, você acabou tendo a invasão dessas espécies jogadas pelo homem na natureza, né? E como eles se adaptaram muito bem, eles tomaram conta de vários corpos d'água. Então, onde antes a gente tinha poucos representantes de caramujos, agora nós temos uma grande quantidade. E eles podem albergar o Schistosoma mannsoni, que é a trematóide que causa a barriga d'água. Então, olha como uma coisa contribui para outra. Né? Você vê como uma doença, às vezes, por trás de um pano bem simples, você começa uma coisa complexa. Tá? Aqui a gente tem, nesse slide, o mapa mundi, mostrando para a gente um pouquinho a relação que a gente tem com essa doença. Né? Você pode perceber que vários países são afetados pela esquistossomose, né? São, via de regra, países tropicais, né? Porque você tem que fechar as condições químicas, as condições climáticas para esse animal se manter viável. Eu estou falando tanto do parasito, quanto também do caramujo, que é o hospedeiro que vai transmitir a doença. Né? Você percebe aqui que no Brasil a gente tem aqui o ciclo hepático intestinal funcionando, quer dizer, o contato das fezes com o caramujo, né? Vai fazer você, por exemplo, desenvolver esquistossomose. E a doença hoje, ela representa um risco maior para os países da África, né? Pra você ter uma ideia, né, pessoal? Aqui a gente tem, em 2013, ou seja, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás agora, né? Foi feito um levantamento mostrando que 800 milhões de pessoas têm potencial de adquirir essa doença. Quando a gente fala assim potencial, o que a gente quer dizer com isso? São indivíduos que moram em regiões sem aterro sanitário, sem encanamento, sem infraestrutura, ou seja, tem contato com fezes de pessoas infectadas, né? E são pessoas que moram em corpos d'água, então moram perto de lagos, rios, que tem algum hábito relacionado à água. Né? Então, a gente está falando de aí pouco menos de 1/7 da população. A cada 7 pessoas, uma pessoa, praticamente, tem o risco de pegar esquistossomose. Então, isso é uma coisa louca, coisa muito séria. Né? Em 98, o Banco Mundial ele acabou investindo muitos milhões de dólares na China, porque a China chegou um momento que ela estava com uma grande quantidade de infectados. Você pode ver que a China aqui, por exemplo, né, está representada pela cor marrom. Então, a China também é um país que tem a maior população do planeta, né? Sem sombra de dúvida, isso aqui representava perigo para muitos chineses que moravam em regiões mais precárias. Tá? Então, perceba como a gente está falando de uma doença que oferece risco, inclusive para a gente, né, pessoal? Tá aqui o Brasil. Né? Bom, você pode pensar assim, nossa, professor, tudo bem, mas hoje, será, atualmente no Brasil, isso aqui representa perigo? Olha só, pessoal, sempre que você quer descobrir um pouco sobre o índice de doenças, você pode entrar no sistema do SUS, né, o nosso Serviço Único de Saúde,
Você pode pesquisar ali a quantidade de doenças que foram diagnosticadas, né, para cada município, cada região do país, né? O professor pegou aqui em 2014, o professor entrou aqui ontem no site do SUS, para a gente pegar um dado bem atualizado, né? E o site do SUS, ele leva alguns anos para postar, porque ele tem que fazer a contabilização, etc, né? Então, esses dados aqui, ó, são dados de... O professor pegou ontem, mas é de 6 anos atrás, né, de 2014. Tá? A gente pegou aqui na Bahia. Você percebe que em 2014 houve 3.333 casos de esquistossomose na Bahia, somente na Bahia. A gente tem aqui alguns municípios, né? Você pode perceber que são municípios que possivelmente não têm muito contato com um esgoto, né? Então tem município, por exemplo, esse município de Antônio Gonçalves, ó, houve 1.000 casos de esquistossomose. Então você pensa assim, não é uma doença que é uma doença que deve ser ignorada. É algo realmente que a gente tem uma preocupação grande, né? Felizmente, o professor pesquisou aqui no Paraná, e no Paraná não houve nos últimos anos casos, pelo menos no Paraná Minas. Houve sim, né? A gente teve em Cambé, eu acho, alguns problemas, né? Alguns municípios a gente teve problema, a gente não teve problema aqui na nossa capital com esquistossomose. Felizmente, em Curitiba, não houve problema, né? Mas região metropolitana e outros municípios, a gente pode sim ter problema. Eu pesquisei que em Cambé a gente teve 155 casos, né? Nesse ano que o professor pesquisou. Então você vê que não é uma coisa assim completamente sem importância. Tem uma importância principalmente para estados do país que têm contato com água e falta de aterro sanitário. Né? Aqui o professor mostra os adultos de esquistossomose, né? Você pode observar que a gente tem aqui os adultos, um fica dentro do outro para que tenha a copulação, né? Então a gente tem aqui o macho, que é a parte de fora, como se fosse uma casca de banana, né? E a gente tem a fêmea aqui, que é a parte inferior, né? A fêmea, a parte interior aqui, ela mostra que ela precisa ter contato para cópula e eliminação dos ovos, né? Como que ocorre o ciclo, então, professor, da esquistossomose? Bom, você tem aqui, no passo 1, um ser humano, que ele está no seu intestino com o parasito. O ser humano vai ter, então, a forma adulta do parasito, o ser humano é do hospedeiro definitivo, né? Sempre que esse ser humano, ele defeca, ele vai eliminar ovos nas fezes que estão contaminadas, né? O grande problema é o seguinte, o ser humano, ele vai defecar em regiões que você não tem aterro sanitário. Então, por exemplo, o ser humano vai defecar em margens de corpos d'água, dentro da água, e o que vai acontecer? Você tem ali, nesse local, caramujos, como, por exemplo, o bionfalari, né? Espécies que vão ter contato com as fezes. A partir desse momento, você vai ter ali os ovos, vai fechar o ciclo de vida, porque os ovos eles vão eliminar as larvas que vão infectar o caracol. O caracol, por sua vez, ele vai fazer com que a gente tenha a eliminação das cercárias. As cercárias são aquelas formas que têm cauda e que são formas invasivas. Você pode observar aqui no passo 4, quando outro ser humano chega próximo dessa terra, desse solo contaminado, geralmente solo úmido, solo banhado de rios, né? Você pode ver que aqui em vermelho, as metacercárias vão infectar essa pessoa através da sua pele. Bom, da pele, o que vai acontecer? Ela vai migrar da pele para os vasos sanguíneos e ela vai começar a infectar diferentes locais da pessoa. Vasos sanguíneos, ela vai infectar alguns órgãos, ela vai infectar principalmente o intestino. E a gente daí vai ter a manifestação dos sinais clínicos. O que é isso? Quais são essas manifestações? Né? Bom, a gente está falando aqui de uma forma invasiva que vai dos vasos sanguíneos passar para o nosso intestino. A pessoa que é infectada pela esquistossomose, pelo esquistossoma mansoni, é uma pessoa que no início ela vai ter aumento de temperatura e ela vai ter dor de cabeça. Então dá a impressão que na verdade a pessoa está com uma gripe, né? Parece que a pessoa tem de alguma forma uma infecção gripal, né? Com o passar do tempo, a pessoa ela vai podendo ter dores musculares, mialgias, por exemplo. Por que isso, professor? Bom, a gente está falando de uma invasão dos vasos sanguíneos para a musculatura e depois para o sistema intestinal, né? É característico da pessoa que está com barriga d'água, ela ter, por exemplo, diarreia sanguinolenta, né? Presença de sangue. Porém, a gente não colocou aqui o sintoma mais comum, mas o sintoma mais comum é o seguinte, é o acúmulo de água na nossa cavidade abdominal pela diferença que o esquistoma faz
com os vasos sanguíneos, né? No momento que ele infecta os vasos sanguíneos, você acaba tendo extravasamento de líquido, você acaba tendo problemas de absorção desse conteúdo, desse líquido que a gente tem do sangue, que deve passar para os vasos venosos. Então, a pessoa ela vai ter o quê? Ela vai ter ascite. O que é isso? Primeiro, abaulamento de alguns órgãos por extravasamento de líquido, e você vai ter líquido que sai, extravasa dos vasos sanguíneos para a cavidade abdominal. Então, essa barriga que a pessoa fica, essa barriga d'água que se chama, nada mais é do que a água que é perdida dos vasos sanguíneos e dos órgãos. Porque o parasita, ele acaba causando esse dano nos vasos sanguíneos, né? E o que vai acontecer com a gente? A pessoa, ela tá fraca, porque ela tem perda de nutrientes, né? E ela vai ficar, então, com cavidade abdominal distendida. Isso é acúmulo de água, né? Parece que a pessoa está bem de saúde, está gorda. Não, muito pelo contrário. A pessoa está com ascite, acúmulo de água na cavidade abdominal. E ela continua fraca, continua debilitada, né? Olha que absurdo, né, pessoal? É realmente um problema para a gente, tá? Como que a gente vai fazer o diagnóstico, professor? Bom, quando a pessoa ela vive numa região endêmica, quando a pessoa, por exemplo, habita uma região em que é comum esquistossomose, a presença dessa CIT, desse barrigão de água, isso já é quase conclusivo que a pessoa tem esquistossomose. Né? O problema é quando a pessoa vive em regiões que não é muito comum a doença. Tá? Nesse caso, a gente deve fazer pesquisa de ovos dos esquistossomas nas fezes da pessoa ou na urina. É possível que algumas espécies também alberguem na urina. Tá? Você também vai poder fazer a procura de outros indícios, né? Por exemplo, exames químicos que mostram que a pessoa está com problema de fígado, a pessoa está com ascite, por exemplo, na aspiração de líquido abdominal. Mas aqui a gente observa, na nossa figura, que a presença de ovos nas fezes é o principal sintoma, é o principal diagnóstico, né? E no caso aqui, a gente pode ver aqui no campo A, esse ovo aqui, ele é característico da espécie Schistossoma mansoni, a principal espécie associada à esquistossomose, certo? A gente tem aqui outros ovos de outras espécies que são mais comuns na China ou na África. Aqui no Brasil, esse seria o A e o B, seriam o Schistossoma mansoni. Você pode observar que ele tem essa estrutura aqui que parece um balãozinho de diálogo, né, pessoal? Esse espículo aqui, né? Esse é o ovo característico de Schistossoma mansoni. Né? Nossa, professor, mas se essa doença aqui ela é tão relevante para o Brasil, para os países tropicais, como que a gente vai fazer para prevenir essa doença então? Né? Bom, não é difícil você prevenir. Infelizmente, ela depende mais do investimento do Estado do que de outra coisa. Né? Mas nós, como cidadãos, a gente pode fazer algumas coisas. Tá? Primeiro, a gente tem aqui esse cartaz que foi produzido pelo governo, que mostra para a gente algumas coisas. Né? Então, primeiro, a gente tem aqui várias pessoas se utilizando da água, né? Então, desde um rapazinho aqui que está defecando, até, por exemplo, uma pessoa que está lavando roupa, um pescador que está tarrafiando aqui para tirar peixe da água, uma criancinha que está se recriando, né? Nadando. Tudo isso aqui, você tem contato pela pele, mas quem fecha o ciclo é o caramujo, que está aqui presente nesse ambiente, tá? Então, primeiro, evitar o banho, pescar, né, trabalhar em águas que você tem infestação com caramujo. Quer dizer, você tem que fazer isso, mas você tem que evitar o contato ali o máximo possível com a tua pele. Né? Se você tem ali corpos d'água infectados por caramujo, é importante você evitar o banho, evitar a recreação nessas áreas. Né? Sempre lavar roupa no tanque. É difícil isso. A gente tem muitas regiões do Brasil em que as lavadeiras sobrevivem lavando águas em rios. Né? Ok, a gente sabe, por questões culturais, a gente não pode impedir que essas pessoas parem de fazer isso do dia para a noite. Mas em regiões endêmicas, é pedido que se evite você lavar em corpos d'água. Você realmente tem que usar um tanque e fazer isso com água tratada. É a única forma de você evitar a doença. Né? Talvez a medida mais importante seja essa, você utilizar o vaso sanitário para as necessidades. Muito bonito eu falar isso aqui na capital. E aquelas regiões em que a gente não tem tratamento de esgoto? Né? Aí realmente fica algo bastante problemático. É por isso que a aula de parasitologia não faz sentido se é só o professor com um grupo de alunos, se não tem investimento do Estado. É complicado isso, né, pessoal? Enquanto não há investimento para todos os municípios, não há forma da gente ter controle de vermes. Né? Lavar as mãos antes de fazer as refeições é importante também, porque você tem contato contínuo com as fezes, e sempre ingerir água tratada. Isso é o que a gente vem falando já há muito tempo, né, pessoal?
Professor, se a pessoa já tem esquistossomose, qual será o tratamento que a gente faz? Né? A molécula de escolha é o praziquantel. O praziquantel já é uma molécula que a gente vem conversando há um tempo, né, pessoal? O praziquantel é uma molécula muito importante para a gente fazer o tratamento de várias verminoses, inclusive esquistossoma. Né? Felizmente, o praziquantel é uma das moléculas que a gente tem distribuídas no Sistema Único de Saúde. Isso acaba ajudando a gente aí para a gente fazer o tratamento dessas doenças de alto impacto na vida. Lembra, né, pessoal? Olha essa frase aqui. A esquistossomose mata. Né? Então, não é um problema tão banal assim. É um problema muito relevante para a gente. Ok? Bom, a gente agora vai passar para uma outra doença causada por trematoda. Essa já é uma doença um pouco mais comum aqui na nossa realidade, no Paraná, que é a fasciolose. Trematoda, chamado fascíola hepática. O que é isso? Esse é um parasita do nosso fígado. Né? Olha que curioso, né, pessoal? Até agora, a maior parte dos parasitas que a gente conversou, a gente estava falando de parasitos do intestino, parasitos que entram pela pele, né? Mas a gente não tinha falado muito de parasitos que habitam o nosso fígado, né? Hoje a gente vai falar de uma zoonose que ela tem uma relevância muito grande em regiões úmidas, parecido com a esquistossomose, né? Mas nesse caso aqui já tem uma relevância maior na região sul. É a fascíola hepática. Aqui a gente tem um adulto, né? O adulto ele é conhecido por ter um costelo, ou seja, por ter um orifício aqui nessa região da boca, e essa região aqui é uma região de fixação em que ele vai ficar lá no nosso fígado, né? Qual que é a relevância que a gente tem na fasciolose, pessoal? Bom, a fasciolose ela tem uma relevância no mundo inteiro. A gente pode observar que os países que estão coloridos de laranja ou de vermelho são os infectados. Você pode ver que é praticamente todo o planeta, né? Você percebe aqui que a gente tem algumas regiões que estão em laranja, que você tem uma incidência aí de milhares de infectados. Regiões em vermelho, regiões de milhões de infectados, né? Vários países da África e todo o Brasil têm risco de pegar a fasciolose, né? Teve um levantamento que foi feito em 2008, que mostra que em 2008, ou seja, há 12 anos atrás, a gente tinha 2,5 milhões praticamente, 2,4 milhões de infectados pelo mundo. Tá? E aqui um mapa para a gente, esse é um mapa já de 2014, né, mostrando para a gente a incidência da doença. Então você pode perceber que de lá para cá houve um aumento da doença no Brasil. Né? Você percebe aqui que a gente tem alguns estados afetados, né, mas principalmente o Rio Grande do Sul. Né? Por que isso, professor? Bom, as características mostram aqui que os países que são afetados são aqueles países que têm criações de animais que podem ter contato com água, né? Então a gente está falando de ovinos, de ovelha, de cabra, de bois, que vão ter contato com corpos d'água. Como o professor falou, essa é uma doença que você precisa da água como participante. Né? E o Rio Grande do Sul é muito comum aqui a criação de ovelhas. Né? E essa ovelha, ela pode albergar o parasita, e como uma zoonose, ela pode transmitir para o homem. Né? Então perceba que como a gente tem a parte aqui centro-oeste, sudeste e região sul, é realmente um problema para a gente. Né? Como que vai acontecer, professor, a transmissão dessa doença? Aqui é a mesma coisa que esquistossomose. A gente vai ter, então, águas contaminadas, caramujos, aqui, que vão albergar a doença. Né? A gente vai ter as formas infectantes, então, o óvulo que é eliminado pelas pessoas doentes, como, por exemplo, o animal, como, por exemplo, o humano. Né? Esse ovo aqui, ele vira miracídio, ele vai infectar o caramujo. No caramujo, a gente vai ter o desenvolvimento das formas evolutivas. E você vai formar o quê? A cercária. A cercária é a forma invasiva que vai entrar onde? Vai entrar nos animais ou vai entrar no homem. No homem, você vai ter a formação do adulto, que é o que a gente tem aqui no meio. E esse adulto vai infectar o quê? Vai infectar o fígado e vai infectar a vesícula biliar. Né? Professor, qual que é o papel do fígado? Qual que é o papel da vesícula biliar para a gente? Né? Bom, o fígado ele tem muitos papéis no nosso corpo. O fígado ele é responsável pela metabolização dos componentes que a gente ingere, né? Então ele vai participar da metabolização de medicamentos, de enzimas que o teu corpo produz, né? E o fígado ele vai produzir a vesícula biliar. O que é a vesícula biliar? A vesícula biliar ela é aquele conjunto de substâncias que vai auxiliar você a digerir as gorduras. Né? A vesícula biliar ela vai armazenar a bile.
São esses pigmentos que ajudam na digestão que vão ser armazenados pela vesícula. Tá? Bom, o parasito, ele se alimenta de sais biliares. É por isso que ele vai migrar para o fígado e para a vesícula, né? E ele vai infectar em grande quantidade o fígado e a vesícula desses animais. Ele vai ficar nos canalículos biliares que se encontram nesses órgãos e ele vai ficar se alimentando de vesícula, né? Aqui está mostrando para a gente um desenho alternativo àquilo que a gente mostrou agora, o ciclo de vida, né? Então você tem aqui, primeiro, você vai ter ou animais ou humanos infectados pelo parasito, e pelas fezes você vai ter eliminação desses ovos. Esses ovos aqui, eles vão ter contato com o caramujo, né? A gente está falando aqui do miracídio, que vai penetrar no caramujo, e no caramujo você vai ter o quê? Você vai ter o desenvolvimento, você vai ter evolução desse parasito aqui, da facília hepática, em cercária. A cercária é uma forma invasiva. Ela vai ficar presente em corpos d'água, no pasto, né? E vai ser ingerida. Ela vai ser ingerida pelo animal ou vai ter contato com o homem, quando o homem se alimenta de bovino não, desculpa, não se alimenta de vegetais que tiveram contato com essa água, pela contaminação da água. Uma vez esses animais ingerindo pasto, ingerindo vegetal, verduras que tiveram contato com águas contaminadas, o que você vai ter? Você vai ter o parasita invadindo o sistema digestivo, invadindo o fígado dos humanos e dos animais, né? O professor ele já chegou a fazer estágio no frigorífico, né, para estudar um pouquinho como que funciona o processamento da carne, e a facília hepática é uma doença comum em bovinos, como o professor falou, né? Lá na linha de produção de frigoríficos, a gente acaba dividindo as partes do boi, então carcaça para carne, né? Os órgãos, cada órgão passa numa esteira e precisa ser inspecionado pelos funcionários, né? Para ver ali a presença de parasitos. Então, presença de cisticerco, que o professor comentou na última aula, presença de alguns vermes, né? O fígado, ele é inspecionado para a presença de vermes, né? E é engraçado quando você tem um verme, fígado parasitado por bacila, porque basta você apertar o fígado e já saem pelos canalículos, pelos ductos que tem no fígado, uma grande quantidade de vermes. Você aperta o órgão e você expulsa esses vermes em grande quantidade. Impressionante a presença desses vermes aqui no fígado de um animal parasitado, né? E no caso do homem, como se trata de uma zoonose, é a mesma coisa, né? Aqui a gente tem um slide que mostra os sinais clínicos da fasciolose para a gente, principalmente sinais ligados ao fígado e à vesícula biliar, né? Então, o que vai acontecer? Logo nos primeiros dias após a infecção, a pessoa vai ficar com dor abdominal, sintomas parecidos com uma inflamação de fígado. Por isso que a gente está colocando aqui hepatite, né? Então, a pessoa ela vai ter aumento do fígado, ela vai ter anormalidades do fígado, então inflamação do fígado. A pessoa pode ficar, por exemplo, com icterícia, né? A pessoa pode ficar amarelada. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que ficam amarelados, né? A pessoa que fica com as mucosas amarelas, com a pele amarela, o que é isso? Geralmente, quando você tem um problema de fígado, você tem esses problemas relacionados à pigmentação, né? Ao pigmento que se chama bilirrubina, que é metabolizado pelo fígado. E esse pigmento ele vai aparecer na tua pele, nos olhos, na gengiva, enfim. Dá para ver que a pessoa está com problema de fígado. Além disso, você vai ter um aumento, obstrução desses canais. O professor acabou de falar que os vermes adultos, eles se alimentam de bile, né, de sais biliares. E eles vão ali entupir, eles vão infectar os vasos biliares do fígado, né? E o que vai acontecer com a pessoa? A pessoa vai ficar com distensão, vai ficar com problema no fígado, ele não vai conseguir metabolizar, né? Às vezes, em casos mais graves, você também pode ter problemas de infestação na vesícula e até mesmo no pâncreas, porque a gente está falando ali de fígado, vesícula e pâncreas, são órgãos que estão próximos e que um depende do outro. O fígado ajuda o pâncreas a produzir o suco pancreático para a digestão. O fígado ajuda a vesícula a produzir a bile, que vai ficar armazenada ali, né? Então a gente está falando de um problema que vai poder aparecer em todos esses órgãos relacionados à digestão, né? Então a pessoa vai ficar com sérios problemas. Ela tem que procurar ajuda mesmo, né? E lembre-se, assim como a esquistossomose, a fasciolose também mata, se a pessoa não busca ajuda, né? Como que a gente faz o diagnóstico, professor? Bom, aqui a gente pode fazer tanto pela procura dos ovos nas fezes, você pode ver aqui, é característico os ovos desse parasita que ele tem abalamento, 2 abalamentos aqui, em cima e embaixo, né? Você também pode procurar um antígeno do parasita também, você pode fazer, por exemplo, kits de laboratório, né? A gente tem aqui, por exemplo,
o teste de LAMP, né, que você vai detectar o DNA do verme, né, através daquele teste que a gente chama de PCR, né. Não é um teste mais realizado, o mais realizado realmente é a procura do antígeno, sinais do parasito nas fezes da pessoa mesmo, como a foto está mostrando, né. Bom, o tratamento também pode ser realizado, como a gente falou para as outras verminoses, né, pessoal, essas mesmas moléculas, praziquantel, por exemplo, né. Bom, essas são as duas infecções transmitidas pelos trematodes mais relevantes que a gente tem, né, pessoal? Agora o professor vai aproveitar esses minutinhos finais da aula para permitir as dúvidas, né? E eu vi que já tem aqui uma dúvida da Kelly, né? Agora não, já tem uma dúvida, já uma velhinha já da Kelly, que é às 8h24, né? Prof, esse caracol não é um charim de jardim? Não, Kelly, né? Felizmente, esse caracol de jardim, ele é propriamente chamado de caracol doméstico, né? O caracol que o professor se refere, na verdade, eu vou escrever aqui, ó, é o caramujo, né, que é chamado também o nome dele, Bion Palaria, né, esse é com M, né, então Bion Palaria. Esse caracol aqui, esse caramujo, é um caramujo que é aquele maior, que é aquele, na verdade, de escargot. Não sei se alguém aqui já comeu escargot chique, aquele prato sofisticado, né, que você encontra geralmente em corpos d'água, né. Nem todo caramujo ele contém as formas infectantes da esquistossomose, da fasciolose, né? Porém, a gente tem muitos corpos d'água que fazem parte desse caramujo aqui infectado. Então, via de regra, evitar contato com caramujos ali selvagens, caramujos que estão presentes em córregos, lagos, né? Porque você pode ter ali fechando o ciclo do trematório. Tudo bem? Eu queria saber se tem alguém que tem algum outro tipo de dúvida, pessoal, da nossa aula de hoje, ou dúvida em geral da parasitologia. Por favor, fique à vontade. Tá tudo tranquilo? Beleza, então. Tá? A partir da próxima aula, pessoal, a gente já vai trocar de assunto, né? A gente vai falar um pouquinho de parasitos externos, né? Então a gente vai falar daqueles parasitos que nos infectam, a nós e os nossos animais, né? Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para o professor, certo? Não esqueça de fazer a questão de frequência e uma ótima semana a vocês. Tudo bem? Um grande abraço. Tchau, prof. Tchau, até mais. Até.